Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos, neste domingo, dia 3 de setembro. E hoje estaremos com a palavra com minha esposa, a irmã Joyce. Que Deus possa usar grandemente a vida dela. Para começar no dia de hoje aqui, eu gostaria somente de deixar 4 versículos, onde se encontra em João 6:66, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem, e não para onde, mas para quem iremos? Pois só tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Esta palavra mexeu muito comigo ontem no culto, que veio à minha mente. Porque tem dias que nós estamos cansados, angustiados. Tem dias que queremos desistir de tudo. Tem dias que queremos parar com os projetos que uma vez em nossa vida desenhamos, arquitetamos, projetamos. E uma dessas coisas às vezes dá até vontade de parar na caminhada com Cristo. Mas pergunte para si mesmo: se eu parar, eu terei vida eterna? Ou mais, se eu parar de fazer aquilo que Cristo me ordena, eu terei vida em mim mesmo aqui na face desta terra? Eu estarei bem comigo mesmo? E foi aonde os discípulos disseram: Senhor, para quem iremos? Ou seja, ninguém mais tem a vida para dar vida a nós, os seres humanos, do que o Senhor. Palavras de vida. E é isso que eu quero que os irmãos reflitam nesta noite, amém? Que vocês possam continuar firmes no projeto, no desempenho, naquilo que o Espírito Santo colocou ao coração de vocês. Amém? Vamos orar então, e logo já estarei passando para a Joyce. Amém? Eterno Deus e bendito Pai, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Senhor, e nisso acreditamos, e nisso cremos. Fala conosco hoje, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala ao cansaço que sentimos. Fala, Senhor, a fadiga que temos. Fala, Pai querido e Pai amado, com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Fala, Senhor, conosco no interior e no exterior. Pai, sabemos que somos cheios de pecados, mas também sabemos que somos dependentes de Ti. Tu prometeu nunca nos abandonar, independente de qualquer coisa, independente de pecados, independente de iniquidades. Mas Tu pediu: ide, pregai o Evangelho. Senhor, e aqui estamos. Estamos buscando mais de Ti, e a cada dia que se passa estamos aprendendo mais contigo. Somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, então manifesta da Tua glória hoje, através das palavras e palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, abençoa desde o alto da cabeça à planta dos pés. Abençoa o falar. Abençoa, Pai querido e Pai amado, a boca da Tua filha, ao qual será instrumento da vossa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Paz do Senhor Jesus, a cada um que estiver aí, amém. Aqueles que vão ouvir mais tarde. Deus hoje ele tem uma palavra para o meu e o seu coração, amém? Vai ser muito breve, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. É a palavra que o Senhor trouxe nesses últimos dias ao meu coração. Eu vou fazer uma breve oração. O Alex já orou aqui, mas eu tenho o costume de orar antes, amém? Vamos orar rapidinho e já a gente entra na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu entro agora na Tua Santa Presença, Espírito Santo de Deus. Te honro, enalteço e glorifico o Teu santo nome, por tudo que Tu és, por toda a Tua bondade, Teu domínio, Pai. Tua retidão, Espírito Santo. Estamos aqui e somos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua voz, do Teu falar, ó Deus, aos nossos corações como resposta. Senhor, venha sobre cada um, através dessa palavra purificando, tocando em nome de Jesus, nos dando o sustento e a força que a gente precisa, Pai. Estamos aqui, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, para lhe ouvir. Ó Deus, que a Tua palavra venha adentrar ao coração de cada um que vai ouvir. Assim eu oro e eu agradeço. Amém. Ó, o tema é alinhamento. Amém? E a palavra, ela se encontra em Lucas 15, eu vou ler do 20 ao 24, diz assim, ó. Então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Bom, aqui, né, Jesus, ele falou, né, à multidão, aos seus discípulos, por uma pequena parábola. E quando o Senhor trouxe esse contexto ao meu coração, ele mostrou que havia uma necessidade de falar com simplicidade do coração daquele povo, né? Havia uma necessidade de compartilhar de forma simples. Quer pegar? Sim, vou pegar aqui rapidinho para carregar. Vou encostar aqui. Senão não vai dar pra estragar, não? Não, põe aqui. Estragar o carregador. Vai não. Dá pra fazer assim, será? Que assim fica encostado. Ai, meu Deus. Acho que dá. Se não escorregar, tá bom. Mas dá pra dar sim. Vai ficar meio. Ah, tá ótimo. Então, como nós estávamos falando aqui, né? Jesus, ele tinha uma necessidade de falar ao coração daquele povo por parábolas, né? De forma simples. Porque quando o Senhor se revela a mim e a você, mesmo que seja da forma mais simples, né? Quando o Senhor ele fala comigo, eu ouço muito o Senhor falar. Eu ouço o Senhor falar comigo, né? Entendo e compreendo o que o Senhor diz. E todas as vezes, mesmo que seja de forma tão simples, para mim é muito impactante. Então, o Senhor, ele trazia, né, os seus mistérios, ele compartilhava sobre os seus mistérios ao coração daquele povo, de forma simples, para que eles pudessem suportar a grandeza da sua glória, a grandeza da revelação. Amém? E o que o Senhor me revelou sobre esse texto? A essência de Deus, né? Como assim, Joyce? A essência do Senhor como uma figura paterna sobre as nossas vidas. Nós estamos falando aqui sobre a paternidade plena
de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente olha para esse contexto, né, muitos conhecem a história do filho pródigo, né? O filho que pediu a parte da herança, né? O pai a deu e ele foi esbanjou tudo de forma desnecessária, desregrada, como ele queria, assassiando as vontades da carne dele. E ele gastou tudo o que tinha e voltou sem nada, né? Só que quando ele voltou, né? Ele voltou e Deus mostrou ao meu coração que ele saiu sem nada. Só que quando ele voltou sem nada, pelo contrário, no mundo espiritual, ele voltou com muito mais do que quando ele saiu, que ele levou tudo consigo, né, a sua herança. Então, quando ele voltou com muito mais, né? E Deus me mostrou que ele voltou trazendo e havendo renúncia no seu coração, um pedido de perdão, né? Há um grito de socorro também ali, estampado em seu coração, em sua face, né? Aí, quando ele voltou, o pai já estava à porta, e aí ele viu um filho triste, um filho que foi um filho amargurado, um filho triste, um filho que necessitava de acolhimento, um filho que estava se sentindo ferido, humilhado, né? E Deus, ele traz os nossos corações sobre o verdadeiro amor. Neste contexto, nós vemos o verdadeiro amor, né? O amor de um pai que se reconcilia com seu filho, um pai que aceita o seu filho de volta, o amor verdadeiro que cobre uma multidão de erros, né? Eu e você, a gente erra a todo instante, né? A todo momento, quando a gente se pega pensando ou agindo, estamos agindo ou pensando de forma errada, né? E o Pai, ele sempre está à porta para nos perdoar, sempre está à porta para nos ensinar, para nos corrigir, sempre está à porta para nos abraçar, para nos acolher, para nos dar a mão, né? Para nos levantar, que foi isso que esse Pai fez. Então, aqui Deus mostra aos nossos corações que o amor, ele consegue. O amor de quem? De nós seres humanos, não. O amor de Deus, ele consegue ser muito maior que qualquer apontamento, julgamento. Aquele filho, eu penso, né, nessa história, e eu penso na humilhação desse filho para voltar mediante o irmão, o pai, os familiares, os amigos, né, a vergonha, né, em si, de voltar, de se arrepender, de se redimir. Nós temos como que eu posso dizer, uma dificuldade muito grande em pedir perdão, em reconhecer o erro, né? E olha, eu errei aqui. Olha, eu errei aqui com você, eu errei aqui como pessoa, eu errei aqui como irmão, eu errei aqui como pai, como filho. Nós temos essa dificuldade, né? Só que o amor de Deus, ele consegue ser muito maior que qualquer apontamento, qualquer julgamento sobre a minha, qualquer olhar sobre a minha e a sua vida, qualquer olhar de desprezo, qualquer olhar sabe, de questionamento, de apontamento, de julgamento. Aí o que Deus traz para o seu coração é uma pergunta: que tipo de filho eu e você nós estamos sendo ou fomos, né? Se eu olhar para trás, eu posso ver a Joyce, o quanto eu mudei, o quanto Deus me lapidou, né? E Ele vem fazendo isso dia após dia. Mas a questão a pergunta de Deus para o seu coração você é um filho que provoca a distância? Gente, eu trago isso para nossas vidas, no sentido, olhando pela visão espiritual agora, tá? No sentido, não vamos falar carnalmente, ou, né, no mundo terreno. Deus, ele fez uma pergunta pro seu coração: que tipo de filho você tem sido, né? O que provoca a distância de você entre Deus, ou o filho que eu sei que Deus ama isso. Ele ama a retidão, ele ama a justiça, ele ama a verdade, ele ama aquele que é coerente, ele ama aquele que se humilha, aquele que é humilde, aquele que é prudente, ele ama. Então,
O que provoca a distância, você tem sido esse filho que provoca a distância entre você e Deus. Deus não se distancia. Será que não, gente? Será que Ele está mesmo com você quando você está ali na porta larga que leva à perdição, na prostituição, no vício? Será que Deus está com você naquilo que é errado? Naquilo que é escuro, naquilo que... Sabe? Não, gente, não. Deus não habita em meias trevas. Pelo contrário, Ele nos usa para ir nas trevas, para ser luz. Amém? Só que ele não vai permanecer naquele lugar. Ele pode ali, sim, tentar resgatar um filho dele, trazer... Eu falo isso por experiência própria, porque eu sei a Joyce que eu fui, sabe? Deus me resgatou e todos nós temos um testemunho lindo do que Deus fez em nossas vidas. Eu sei o quanto Deus me lapidou, me purificou, né? Ele tem feito isso dia após dia, nas minhas vestes, no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Quando eu me vejo errando, eu vou e peço perdão, Deus me perdoa. E nós estamos falando de um pai aqui que perdoa. Nós estamos falando de um pai aqui que não... Ele não está aqui para isso, ó. Ele está aqui fazendo assim, ó. Vem como estás, mas você não vai permanecer como está. E é sobre isso que nós estamos falando. Você é um filho que decide vir para Deus, aceita, né? Ele vir e curar suas feridas. Você é um filho que provoca a distância e diz não. Eu já fui esse tipo de filho, de dizer para Deus, eu falava com meus lábios, Deus, não. Agora, não. Eu estava vendo festas, eu estava andando de forma, né, como esse filho pródigo aqui, desregrada. Eu usava minhas roupas curtas. Para mim estava tudo muito bom, vivendo uma fase da minha vida perfeita. Só que Deus me chamava e Ele dizia, Joyce, eu tenho algo para sua vida, eu tenho um plano, eu tenho um chamado, eu vou te usar. E eu falava, não, agora não. Com quem que eu ia determinar o meu destino, né? E não. Então, Deus, ele traz para os nossos corações. Que intimidade a gente busca. Intimidade a gente aceita. Esse amor a gente busca, aceita. Essa é uma herança que sabe, a gente não merece. Mas é um direito meu e seu. É um direito de ser filho, de dizer, olha, eu não vou provocar mais essa distância. Eu aceito esse amor, eu aceito esse cuidado. E eu vou buscar por essa intimidade. Glória a Deus. Hoje Deus quer dizer ao seu coração que você é filho. E é tempo de você, sim, entender hoje que você pode ser regenerado como esse filho pródigo foi. Você é filho, você tem direito a essa herança. Mas que você não mereça. Esse filho aqui, o pai, ele falou, pai, me dê a minha parte da herança. Era um direito dele. Então o que o pai fez? Deu. Você tem uma herança. Só que hoje você decide o que fazer com ela. Você, por direito, você é sua. Você vai receber tudo aquilo que você merece diante dos olhos de Deus, tá? Por direito. Mas o que ele está dizendo ao seu coração é, ei, filho, aceita hoje a minha paternidade, aceita hoje ser filho, aceita hoje ter uma referência. Ei, aceita hoje, diz ao teu coração, eu tenho um pai, eu não sou órfão. Ainda que você seja, você não é, você tem um pai que cuida, um Deus de detalhes, um Deus... Ele só está dizendo para o seu coração, aceite essa provisão, aceite o meu agir. Sabe, tome posse como filho dessa herança, de tudo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Deus, ele age em nossos corações e Ele interfere nas nossas vidas. Mas quando a gente busca, Ele faz isso de forma mais intensa, de forma mais linda, de forma mais, sabe? Eu digo que Deus é Deus de já.
Ele entra na tua história quando ele bate na porta e você abre, ele entra fazendo o reboliço, mudando tudo. Tudo que tem que mudar. Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse contexto uma história de adoração e submissão. Adoração e submissão. Tudo que nós temos que fazer é sim adorar a esse Deus, amar a Ele de todo o coração. Esse filho voltou com o coração disposto a se reconciliar com seu pai. Ele voltou disposto a aceitar ele voltou disposto a pedir perdão. E o pai já estava à porta para aceitar esse perdão. O pai já estava à porta também para perdoar. Aqui houve um encontro, né, de ambos, tendo a postura de pessoas humildes. Amém? Vamos ler só mais um pouquinho. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Olha isso. No 28 diz assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Enquanto eu lia, Deus pediu para eu voltar só um pouquinho aqui, no 13, que diz assim: alguns dias depois, do filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Foi o que a gente falou sobre o filho pródigo. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si. Ele olhou e falou assim: gente, eu não preciso disso. Não preciso de viver essa vida, né? Eu tenho um pai. Eu tenho braços de amor. Eu tenho um pai que vai me perdoar. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Deus diz assim para o seu coração: talvez você esteja longe, né? Em atitudes, longe, em pensamentos, longe de tudo que agrada ao coração do Pai, né? Nós cristãos, eu como uma serva do Senhor, posso dizer que tem dias que eu me encontro longe e eu olho: opa, não é assim, não é dessa forma que Deus quer que eu seja, não é assim, não é essa Joyce que Deus quer que seja assim, que ande assim, que faça assim, que toque assim, fale assim. Então, a todo momento Deus ele está dizendo assim: olha, seu coração ele está longe, às vezes seus pensamentos estão longe, mas eu te avisto de longe. Aqui diz que ele viu o filho de longe, ele avistou o seu filho quando estava longe. E Deus ele diz: eu te vejo de longe, eu estou à porta te esperando. Você pode estar longe, mas mesmo de longe o Senhor, Ele te cuida, Ele te atrai, Ele te olha, amém?
Ele está com o olhar atento a cada passo seu. O Senhor, Ele é educado, Ele bate e é necessário a gente abrir, né, a porta do nosso coração, da nossa vida, para que Ele possa entrar e sentar e ceiar com a gente, fazer, né, com que a gente venha viver os sonhos de Deus, né? Não os nossos desejos, nossos sonhos. Eu tenho vários sonhos. E só que eu coloquei uma coisa no meu coração. Todos os meus sonhos vão acontecer, sim. Vão se coincidir com a vontade de Deus. Aí eles vão ser lindos, plenos, né? Eu já vivi vários sonhos, mas porque eu vi que era algo que também estava no coração do Senhor. Deus, Ele tem o desejo de nos abençoar. Mas é necessário que a gente volte, que a gente retorne, que a gente olhe e que a gente foque o nosso coração, nossa mente, nossos desejos, nossos anseios, nas coisas certas, corretas, nas leis, nos princípios do Senhor, no amor de Deus. Deus, Ele tem um cuidado para comigo e para com você. Amém? Volte enquanto há tempo, né? Enquanto ainda se pode achar. E Ele vai te perdoar com certeza, tá? Um beijo no seu coração, fique com Deus, Deus os abençoe. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Isso aí. Amém, meus irmãos? Igual a Joyce estava dizendo aqui, né? Igual Deus usou a boca dela para falar. Às vezes você é uma pessoa que cometeu vários erros na sua vida. Assim como esse filho pródigo, chegou um momento da vida dele que ele cometeu erros. Às vezes você desejou o mal do seu próprio sangue. Às vezes você disse a alguém do seu próprio sangue, né, coisas que não deveria. E o único conselho que temos para você é o seguinte: é o conselho que eu dou sempre para as pessoas que estão mais debilitadas em suas vidas, em uma área específica que estão vivendo. Olha, entrega seu caminho ao Senhor Jesus. Porque depois que você entregar o seu caminho ao Senhor Jesus, como dizem Salmos, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que quer dizer com isso? Enquanto você não entregar seu caminho ao Senhor, tudo que você tentar consertar, às vezes você pode piorar. Mas quando você confia no Senhor, quando você entrega seu caminho ao Senhor, Ele começa a moldar corações, a colocar estratégias ao seu alcance, para que você faça e seja bem sucedida. E ao mesmo tempo Jesus vai tratando o seu coração, para que não se torne uma pessoa pior do que já é. Amém? Deus vai tratando o seu coração, sua vida, e tudo vai se encaixando em seu devido lugar. E o que Jesus mais quer, e o que Ele sempre quis, foi a união da família, a união das pessoas, a união dos homens, não para o mal, mas para o bem, para ter comunhão. Amém? Amém, glória a Deus. Grande essa palavra. Que Jesus possa abençoar seu coração e possa falar mais vezes a Ele. Né? Que Jesus possa falar de uma melhor forma, que o Espírito Santo adentre, né, nos corações endurecidos. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e que o grande amor de Deus, a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces divinas consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos possam dizer Amém. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima.